Olá, meus queridos amigos, estamos aqui novamente na roda de conversa e hoje com um tema tão complicado, não é, Hilde? Temos ruído na comunicação nossa? Imagina! Não, tudo que ela fala eu entendo. Você entende tudo que eu falo? Tudinho! Tudo! E aí, no celular, como é que é com a família? Entende o que vocês estão falando? Vamos ver o que a Hilde tem para nos falar sobre esses ruídos da comunicação. Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui estamos. E eu vou trazer um trecho de uma fala do Alberto Almeida, que está na obra Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos. Então ele diz assim, sobre diálogo e comportamento. Na interação doméstica, vai-se aprendendo a arte de se comunicar, usando a oralidade e a escuta contínua e integramente. Então, hoje, nós temos aqui uma convidada para abordar conosco o tema escolhido. Norma Salomão Castilho. Falei certo, Norma? Tá certo. Ó, que não teve ruído. Não teve ruído. Norma, seja muito bem-vinda à nossa roda de conversa. E como que você vê, Norma, esse pequeno trecho que nós extraímos do livro citado por Alberto Almeida, né? Do livro Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos, que é de autoria de Alberto Almeida, e aí nós extraímos ali no capítulo 17, ele aborda esse assunto, e nós extraímos esse pedacinho, né? Porque família não é para facilitar, Não. né? Então nós só damos um pedacinho. Então, olá, queridos amigos, que bom que a gente está aqui conversando desse assunto tão importante, né? Que é a nossa família. Cuido da comunicação é uma coisa, assim, muito interessante de falar, e Alberto Almeida nos traz muito bem colocado, né? A forma de como nós devemos levar os nossos diálogos, principalmente dentro da nossa casa, da nossa família, com os nossos amigos, com os nossos parentes. Por quê? Para ter uma comunicação eficiente e que todo mundo entenda o que a gente quer dizer, às vezes é um pouco difícil. Às vezes a gente até tenta, né? O outro escuta diferente. Não adianta. Quando você vai falar com o marido, às vezes, precisa ter um pouco de tato para ver o que é que o que é que ele está entendendo realmente que você está querendo dizer, né? Porque às vezes fica difícil. E não é nem por falta de vontade, nem nada. Existem muitas coisas que faz com que, às vezes, a gente entenda diferente alguma coisa. Falando com o filho, falando com a filha. Por que isso? Porque cada pessoa vai agir de uma forma em determinado momento. Existem tipos de ruídos físicos que podem estar atrapalhando. Às vezes, a pessoa está ouvindo, está assistindo um filme, vamos supor, uma notícia que está sendo interessante para ele, e você chega falando alguma coisa. A pessoa não sabe se escuta ali o que está dizendo ou que se ouve o que você está falando aqui. Isso quase não acontece quando os homens jogam, imagina, assistem não futebol. é tão difícil. Quase não acontece, né? Aham, não. Aí o que acontece? A pessoa não ouve direito. E ela vai entender. Então, na hora que você vai perguntar, escuta, e daí o que é? Pois é. O que você falou mesmo? Não estava presente. Isso, às vezes, pode gerar um conflito dentro do lar. Nem outro dia, uma coisa muito interessante. Até a minha nora comentando que ela havia falado alguma coisa pro meu netinho e ele não entendeu direito o que ela quis dizer e estava assim numa semana de prova, que ele tinha estudado bastante. Eu acho que ele entendeu que se ela tinha perguntado se ele tinha feito alguma tarefa, alguma coisa. E ele então respondeu assim, ai, mas por que você vai brigar comigo? Como que é? Sabe? Ela falou, não é nada disso que eu estou falando. Me ouve direito, não é isso que eu quis dizer.
Então veja como é difícil. Às vezes a gente quer falar alguma coisa e a pessoa interpreta de uma forma diferente. E até mesmo por causa que eu falo algo, mas você entende outra. E isso acontece muito no nosso lar. Sim. Às vezes falamos algo... mas você foi estúpido. Não. Não foi isso. A pessoa às vezes vem te falar, não, mas você fez... Não, mas não foi nesse sentido que a minha fala. E como levamos isso, como acontece muito isso na nossa vida, não só no nosso lar, mas no nosso dia a dia. De falar, e às vezes a outra pessoa tá magoada, chateada, e foi simplesmente um ruído de comunicação. Eu falei de uma maneira, mas a outra pessoa interpreta de outra maneira. E isso dentro do lar fica mais pesado, né, Il? É verdade, porque tudo isso que você trouxe faz nos refletir sobre o que eu estou dizendo para você. E quando nós estamos nessa comunicação, Emmanuel fala para nós que ele diz assim, que há 3 coisas que nós temos que avaliar, que é a maneira como nós falamos, a nossa expressão e o tom que nós utilizamos. E dá diferença. E isso faz uma diferença imensa, porque às vezes nós não percebemos, como você falou, parece que eu estou chateado. Parece para outra pessoa porque você usou um tom de voz e a sua expressão corporal disse mais ainda sobre aquilo, sobre a mensagem que você está levando, embora o que você esteja falando seja contrário à sua expressão corporal. Porque às vezes... Agora complicou, não é só fala, você viu? Mas veja Cuida do só. corpinho. Por quê? O nosso corpo fala. E como nós temos fala? a comunicação verbal e não verbal. Sim. Aí, olha a importância de nós estarmos com foco, né? Então, se eu estou falando para a norma, eu vou prestar atenção em norma, olhando para você e direcionando a palavra a você. E se você está prestando atenção, ou seja, você na escuta ativa, você está ali dedicada àquele momento para ouvir o que eu estou falando. Então veja que tem toda uma receptividade, uma troca nesse momento, porque nós paramos para conversar. Então quando nós paramos para falar, você trouxe esse exemplo, a Vera falou da questão de quando vai falar, muitos momentos, naqueles momentos ela trouxe a questão do futebol, que quase ninguém gosta. Tá focado no futebol, a mulher chega para conversar. Bem no momento que, ou seja, a pessoa está com foco no interesse dela e você quer conversar bem naquela hora. Ou você fala atropelando, porque você... Será que... com licença... Sim. E às vezes eu falo isso porque às vezes lá em casa, né, a gente chega no ímpeto, né, e fala, quer passar a mensagem, contar novidade, e nós deixamos de lá, atropelamos o respeito, porque a pessoa está ali ouvindo uma música ou assistindo a um filme, um programa qualquer que seja de interesse dela, e nós nem... Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, pessoal. Nem um oi, né? Nem um oi. Já chega contando a história. Né? Já coloca ali para a pessoa. Então, realmente a pessoa fica ali, nossa, o que está acontecendo, né? E aí você vê, você tira a pessoa, a atenção da pessoa daquilo que ela estava focada. E fica mais complicado. Diferente de quando você chega e fala assim, Norma, você tem um minutinho?
Eu sei que você está assistindo seu filme, dá para interromper, porque Ter essa empatia. justamente. Quando é algo urgente, é algo que você poderia falar no outro momento, você pode aguardar o final do filme para nós conversarmos. E isso é um questionamento que nós temos que fazer para nós. Claro. Se é uma emergência, é uma coisa. Porque e aqui nós estamos falando de emergência. Porque hoje tudo é para ontem, tudo é emergencial, urgente. E às vezes você vai falar, nossa, mas é isso que é sua urgência? Porque a minha urgência não é a urgência do outro. Principalmente quando a mãe quer que mexa no computador, que se perdeu. Super urgente isso! Não, olha, pare o que tá fazendo. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer também é que, às vezes, a pessoa que vai ouvir o que a gente vai dizer está com fome, está com dor de cabeça, não está se sentindo bem. E, gente, olha, vou dizer uma coisa. Falar com alguém que está com fome, às vezes a pessoa não consegue entender. Então, às vezes a criança acabou de chegar, ou o filho acabou de chegar da escola, ou já o rapazinho acabou de chegar do trabalho, está morrendo de vontade de tomar uma ducha, de comer alguma coisa, e a mãe vai, fica falando, fica comentando, ou cobrando alguma coisa. Não é o momento, gera conflito. O marido, a mesma coisa, a hora que chega, como é que você recebe? Oi, meu querido, um abraço, alguma coisa, ou já vai logo falando. Como é que foi o dia? Teu filho fez isso, né? É o teu filho. O teu filho. Exatamente. O meu não faz. Porque aconteceu isso aqui e eu tô aqui, entendeu? Então, esse atropelamento das coisas que a pessoa vai conduzindo o assunto, nesse atropelo, né? Que dificulta às vezes. Então, ter a empatia é se colocar no lugar do outro, né? Não, nossa, acabou de chegar, vamos deixar respirar um pouco. A criança, vamos deixar colocar pelo menos a mochila lá no quarto e sentar e comer, conversar alguma coisa, assim, antes do que você começar. Então, não sei, eu acho que isso auxilia bastante, né, Gera ruídos, né? E gera ruídos. aí o Deli também nos trouxe, porque não é só a fala. Não. É o gesto, sim, exatamente. Né? A expressão corporal, é o tom da voz, porque tem muita diferença em nós falar, lava a louça pra mim, lava a louça pra mim. Lava a louça. Tem alergia. Tem alergia. Tem pessoas aqui que dizem que tem alergia do detergente. Eu não sei. Mas para isso tem algum. Tem luvinha. Não, mas daí tem até alergia da luvinha. Eu tenho alergia a látex. Pronto, Daí a pessoa tem alergia a tudo. Daí dá ruído na comunicação. Porque pede pra lavar, nunca pode. Dá ruído. Nessa fala do Emmanuel, para aqueles que quiserem ler a mensagem na sua totalidade, é o capítulo 43 da obra Fonte Viva. Sobre o tema é linguagem. Então, Emmanuel, através de Chico, fala para nós o que nós trouxemos aqui, né? Que a linguagem, ao nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Então, é nós pensarmos, de fato, como nós estamos entregando essa mensagem para que ela faça o menor ruído possível naquela comunicação. Você falou algo muito importante, a comunicação eficiente e eficaz. Levar ou trazer, né, essa troca, né, ida e vinda, do que você quer expressar. Como eu vou traduzir na oralidade o que eu estou sentindo? E tem que ser com não violência também. Isso. E é um conjuntinho, tem que ser tudo, né? É a fala. Também dentro do lar, né? Hoje nós falamos muito em gentileza. Sim, a gentileza. A nossa sociedade gentileza, hoje fala muito em gentileza. Mas às vezes a própria pessoa que está falando da gentileza, ela não age como deveria. Isso é um ruído de comunicação.
porque você fala sobre, mas age distante daquilo, distante da sua fala. E o objetivo, e por isso todas nós aqui estamos nessa busca, e todos que nos ouvem também, de estarmos nesse ambiente doméstico, nessa procura, nesse bem entender, para que as nossas trocas sejam elas na comunicação verbal ou na comunicação não verbal, mas para que elas sejam dessa maneira, concorda, Norma? Sim. De gentileza, de boa vontade, empatia, simpatia, respeito. Eu acredito muito nessa questão do respeito. Quando você fala respeito, me veio uma coisa aqui, de pensar assim, uma família que tenha vários filhos, né? Um é diferente do outro, lógico, que nós sabemos, Somos né? espíritos diferentes. Espíritos diferentes, num grau de evolução diferente, com reencarnações diferentes, propósitos diferentes dessa reencarnação. Então a gente precisa ver como falar com cada um. A mensagem que eu dou para um, tem que ser diferente, porque às vezes não serve para o outro, porque ele pode entender diferentes, entendeu? Então tem que ter esse cuidado do que eu vou falar para um filho, não pode ser da mesma maneira que eu vou falar para o outro filho, porque eles não são iguais, né? Não adianta você falar assim, eu educo meus filhos do mesmo jeito, mas ele não atende. Lógico, porque não é diferente do outro. Não é do mesmo jeito que você tem que falar. Cada um tem que ser. A mãe tem que ter essa sutileza, né? E o pai também. E o pai também. É assim, os pais, né? De compreender que cada um está num nível evolutivo e vai entender. E tem que perceber. E tem que perceber como, exatamente. de que Um é forma, mais tímido de que forma eu consigo atingir a Norma para que ela consiga ser tocada naquilo que eu quero falar para ela. Exato. A Vera, eu já vou ter que ter um outro olhar. Com muito amor. Muito amor. Gente. Então, às vezes, com um daqueles membros da família, você necessita ser mais enérgicos. Mas essa questão digamos assim, né, do seu posicionamento, nessa questão de você ter ali, de ser mais imperativo, não significa que você tem que fazer isso sem amor. E com o outro, você já tem que chegar todo... sou eu. Né? Sou eu. Você chega com mais dengo. Chega com mais dengo da minha vida, não sei o quê, né? Aí vem com todo aquele mel. Aquele mel. Com o outro, isso não funciona. É objetivo. Ele já diz assim, nossa... E eu estava pensando aqui até mesmo, acho que até nós já comentamos aqui no passado alguns exemplos, mas que vale repetir, né? Pensando assim em casa, por exemplo, meu filho fala assim, não dá para ser mais rápido? Não conta com tanto detalhe. Mas meu Deus, você já... Né, às vezes você vai falar uma coisa e você quer aquela riqueza de detalhes assim, tá... Mas qual que é o objetivo disso? Mas por que ele falou isso? Aí, assim, você quer contar a história toda. A pessoa quer o início, meio e fim. Então, o que você leva 20 minutos para aquela pessoa ali meu Deus. Um sofrimento. Sabe, porque você tem que saber também com quem você está lidando. Tem aquelas pessoas que são práticas, que são objetivas. Então, eu preciso fazer... E isso para tal dia e que horário, ponto. Aí você vai contar uma história, mas para que, mãe, que você vai estar me contando essa história? Pai, precisa passar 1 hora, era isso que você queria dizer? Precisou de 1 hora? Então veja, você tem que entender quem é o outro. Quem é o outro, olhar, se conhecer, por isso a importância dentro do lar,
nós realmente se conhecer, esse núcleo familiar, profundamente, porque fazemos a leitura de cada um. Quanto mais eu te conheço, menos ruído de comunicação nós vamos ter, né? Quanto mais afinidades nós vamos ali trabalhando um com o outro, menos ruídos de comunicação. Sempre vai ter alguma coisa, porque vai muito do dia, às vezes você não tá bem, às vezes acordou ali, né? Acorda até feliz, mas no meio da tarde já fica meio... no grupo da família mesmo, a questão do WhatsApp. Isso que eu ia falar agora. A escrita é o pior ruído de comunicação. Porque às vezes depende até da pontuação sua ali. A vírgula. Outra entende completamente diferente do que você quis dizer. Gente, mas como eu falei, eu pensei que eu fui explícita. E no fim, não. A pessoa não entendeu. E às vezes isso gera conflito. Às vezes a pessoa acha ruim e não quer mais, sabe? Aí até você explicar é difícil. A mensagem hoje em Fulano dia... saiu do grupo. Daí o administrador coloca, porque é da família, tem que ficar ali. Fica aquele entra e sai, que meu Deus. Não, e quando tem aqui que só coloca, por exemplo, assim, um P com um tracinho, não sei o que, eu falo, gente, mas como eu tô lendo aqui, que será que isso das Os desenhos piorou. Os desenhos, essas abreviações que ele não entende, Os mais novos colocam essas linguagens, né, cortadas. Ai, gente, olha, não é. Então, ruídos de comunicação existe, a gente precisa, para poder minimizar isso, olha, tem que usar de muita sutileza aí, viu? E muita boa vontade. E realmente, você nos trouxe agora, eu ia até puxar isso, porque se comunicação verbal já dá ruído, Você imagina? Comunicação escrita por mensagem, como é complicado. E aí que geralmente as pessoas falam assim, meu Deus, como faz falta a pessoa saber fazer uma interpretação de texto. Sim. Porque aquele que não sabe a diferença de um ponto de exclamação para uma vírgula, interpreta... Tem aquele que lê a mensagem numa reta. Você foi lá, não, mas peraí, Ou vou nem melhorar lê, aqui. começo e fim. Aí você vai lá, você vai colocar um texto, um parágrafo que seja. Aí você pensa, né? Hoje em dia você escreve lá e hoje em dia a gente pensa para postar. Porque senão... Letra maiúscula tá gritando com o outro. Exclamação, aí você não entende. Exclamação, aí como é que faz? Aí às vezes daquela tudo em caixa alta, né? Todo mundo. Aí você pensa lá, meu Deus... Fulano tá gritando, tá berrando aqui. E não é porque aquele senhorzinho só sabe escrever desse jeito. Tem isso. Entendeu? Então, assim... Eu tô gritando com todo mundo, eu só uso exclamação. Quem é o outro que está escrevendo, né? E às vezes você vai conversando assim, eu tenho uma amiga que às vezes assim, amiga, eu quero colocar isso aqui no grupo, mas o que você acha? Lembra que nós viemos até conversando sobre isso, né? No caminho para cá. Porque às vezes você pensa uma coisa, escreve, mas com a pontuação que você coloca, sai outra. Sim. É aquela coisa de que uma vírgula faz toda a diferença na frase. Sim. Imagina os 2 pontos, a exclamação, a interrogação. Não, dá briga. Então, se a pessoa não tem essa fluência na escrita, se a pessoa não conhece, porque é necessário. Hoje em dia tudo é abreviação, mas até para você fazer uma abreviação, você tem que saber qual o objetivo daquilo. Sim. Quem você quer, que público você quer atingir. É o vovô e a vovó? É a mamãe e o papai? São meus irmãos? Eu estou num grupo jovem ou eu estou num grupo heterogêneo? E nós não nos apercebemos disso, nós não tomamos esse cuidado de entender que naquele grupo não estão só as amigas que pensam como nós, não estão apenas os que têm 18, 20, 21 anos. Tem muitas vezes naqueles grupos, porque nós estamos falando aqui dos grupos familiares, tem aquelas pessoas que têm mais de 80 e tem os que têm menos de 15.
E E aí quem nós temos não, que né? encontrar E quem nem- meio termo para poder conversar ali assuntos que possam ser tratados para evitar esses ruídos e para Evitar conflitos. evitar, né, as confusões causadas pela falta de entendimento da comunicação, é buscar um meio termo que atenda desde o mais jovem àquele que já está, né, digamos, um jovem mais avançado, né? Um menino Então, jovem. Um menino jovem, né? Um senhor jovem. E quem Então, não, nós né? temos que pensar sobre isso. E isso é trabalhado onde? Na família. Na família. E quem não, já não aconteceu algum conflito no grupo familiar por uma escrita errada. Uhum. Gera um bafafá, daí a pessoa que mandou mensagem falando, mas nem era isso. Não era. Não, e às Desculpa. vezes, em certas circunstâncias, a pessoa faz a postagem, vai fazer as coisas. Já Quando vai ela ver. volta, O grupo tá pipocando. Nossa. ou então já tem um monte de gente que saiu do grupo. Sim. Não fico mais aqui. Então são esses ruídos que nós temos que buscar essa compreensão. E nesse mesmo trabalho do Alberto Almeida, né, Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos, ele fala que esse diálogo ele é uma construção espontânea que se inicia no lar desde a mais tenra infância. Como é importante esses exercícios Sim. domésticos. Inclusive, com os exemplos que nós trouxemos aqui, teve uma vez que nos foi proposto, nos foi proposto. E eu falo aqui de um exemplo que nós vivenciamos em casa, né? No nosso cantinho, no nosso lar. De nós termos esse cuidado, porque você inicia muitas vezes nessa educação esses cuidados. Filho, quando você for falar, quando você tem que bater na porta, você tem que pedir licença, nós vamos passando. Aí a criança vai se desenvolvendo e vai atingindo as etapas da vida e você vai deixando isso de lado. Então, às vezes, nós, como os educadores, pais, esquecemos que nós também temos limites. E Com passamos certeza. sobre Sim. esse momento. Às vezes é um jovem que está ali fazendo um trabalho da escola ou da faculdade. Às Ou vezes até é a trabalhando criança ali. que está no momento dela de recreação, dentro de casa, com um amiguinho ou com um parente que veio visitar, e nós interrompemos esquecendo justamente o que nós havíamos Ensinamos lá na ensinado infância. lá atrás. Sim. E aí a criança vem dizer assim: ô pai, ô mãe, você não disse que quando alguém está falando você tem que esperar a pessoa terminar? E é uma verdade. Então, veja, Respeito. vocês duas estão conversando, eu chego, começo a falar, passo por cima, atropelo vocês duas. Como que nós vamos nos A entender? comunicação fica péssima, hein, né? Fica péssimo. Então, esse é um exercício Sim. que nós devemos fazer Fazer nos diário. nossos lares. Sim. Nós nos vigiamos e às vezes esquecemos dessa vigília e o outro lembra. Então, é também nos colocar nesse roteiro, nessa troca, como uma regra de boa convivência, como diz a Lírio Cerqueira. Uma conduta para que a nossa relação familiar e futuramente social ela seja saudável, porque tudo começa nessa questão que você falou do autodescobrimento. Ele diz assim nesse livro: tudo inicia no si mesmo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então até é se prestar olhar. atenção. Até se olhar. Como eu gosto que falem comigo. É verdade. Eu fazer da mesma maneira. Entra amar o próximo como a si Sim, como a si mesmo. mesmo. Porque Fazer se eu o gosto de um outro, você respeito, que fale num tom tranquilo, então Você sabe temos que essa agir da mesma fala maneira. me fez lembrar um livro de Alberto Almeida que fala sobre o casamento.
A arte do encontro e Antes reencontro. do reencontro. Ele cita um exemplo, por exemplo, da esposa, que o marido falou alguma coisa que ela não compreendeu e ela simplesmente ficou calada e levou dias sem conversar um com o outro também, porque achou que ela estava calada, estava com raiva dele por alguma coisa, também não foi perguntar, né? E depois, no final, quando conversaram, aí viram que foi alguma coisa que ele disse que ela não entendeu. Então, gente, para que se melindrar tanto assim? Tá dentro do lar, tá casado, então vamos ter harmonia? Escuta, olha, eu não compreendi o que você me disse. O que você queria dizer quando você teve essa fala comigo? É tão importante isso, gente. E nós vamos aprendendo com um amadurecimento. Exatamente. Muitas vezes já aconteceu eu falar com o meu marido e chegar para ele e falar assim, nossa, aquela coisa. Queria me dizer. Nossa, mas você tá chateado? Você tá aborrecido? Eu não te fiz nada. Porque assim, o que a gente recebe, da mesma forma eu. Então, nós temos por hábito buscar esse cuidado. Sim, porque aí a pessoa... Porque já aconteceu várias vezes e de nós pedirmos desculpa. Desculpa, não foi isso o que eu quis falar para você. Exato. Mas o tom que... O tom é o lava-louça. Tem alergia? Lava a louça. O tom, mas a maneira como você falou... Me pareceu que você estava chateado comigo. Sim. Veja, como é importante nós não termos esses milindres nos nossos relacionamentos ou nos sentirmos... Nossa, mas falou assim comigo. Ai, não confiou em mim. Não, gente, nós estamos aprendendo um com o outro. E principalmente dentro do lar. Muitas vezes nós não falamos dos sentimentos e vamos guardando para baixo do tapete e vai causando ruído em cima de ruído de comunicação. Sim. E assim, o papo foi bom. E passou rapidinho. Espero que nós não tivemos ruído de comunicação com vocês aí do outro lado. Se tivemos algum ruído de comunicação, fale conosco. Não é isso, Hilde? Com certeza. E chegando a mais um final de roda de conversa, nós queríamos deixar aqui para nossa reflexão o que Alberto Almeida traz nessa obra que nós citamos tanto aqui. Muito importante para que nós possamos estar mais próximos nas nossas relações e evitar, porque ele trata... Em diversos capítulos, ele vai tratando sobre a comunicação, os limites da comunicação, diálogo e comportamento. Então, se vocês puderem dar uma lida nesta obra, aqueles que desejarem, inclusive, estudá-la, é muito importante, porque traz também muitas informações para a nossa convivência diária, com as nossas famílias, mas também com a sociedade de uma forma geral, porque a nossa família é a nossa primeira sociedade. E ele fala assim, que um bom diálogo requer o cultivo de atitudes positivas que envolvam certa cota de paciência, capacidade de escuta, disponibilidade interna para ouvir o outro. Vamos fazer esses exercícios para que as nossas comunicações, para que a nossa comunicação interna e externa sejam mais próximas da perfeição. Que Deus e os bons espíritos nos amparem nesse caminhar, principalmente em família. Que possamos sempre ter uma fala doce, gentil, olhar para o outro com mais amor e respeito. Até a próxima roda de conversa e hoje, Norma, obrigada. Se nós tivemos algum ruído de comunicação, falem para nós. Obrigada, Norma, de estar conosco. Eu agradeço também. Até a próxima. Até a próxima.